agora a gente vai ter o painel. E para que vocês saibam, depois a gente vai compartilhar todas as apresentações. A do David, os contatos e tudo mais pela plataforma de Meetup, tá? O Bernardo vai conduzir o painel. Bernardo. Maravilha, pessoal. Boa noite. Vou pedir para os panelistas que tragam essas cadeiras. Como uma coisa informal, a gente não planejou de colocar as cadeiras aqui. Então, traga as cadeiras quando estão sentados. Eu ia avisar, né? Eu estou esperando um pouco. A gente tem água. Eu preciso... Você tem cadeira? Deixa os microfones, pessoal. A gente tem microfone. Alô. Maravilha, pessoal. Meu nome é Bernardo Madeira, eu sou conhecido como argentino carioca. Eu sou Hyperledger há um tempo que está aqui no Brasil. Eu estava responsável aí também de Hyperledger de blockchain há uns 3 anos. Começamos aí, começou aí com a versão 0.5, agora está na versão 1.10, 1.12. Realmente uma grande honra aí de juntar todo esse pessoal e ver a sala cheia e super interessada nesta plataforma. Tá? Eu sou cofundador da Smart Chains, que é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de smart contracts sobre Hyperledger. E a gente implementa também uma série de casos de uso. Geralmente me pergunta, Bernardo, qual é realmente a maior aplicabilidade? Tem várias aplicabilidades, né? Ou seja, tanto de identidade, gestão de identidade, assim como também supply chain, IoT, tokenização, BPM, ou seja, Business Management and Control. Então, você tem uma série de casos de uso no qual blockchain é usado. O que eu sempre falo que blockchain realmente é a nova internet, a internet regulada, a internet em esteroides, né? Então, bom, o objetivo é discutirmos aí que o pessoal aqui se apresente. Estamos aqui com o pessoal da Agora, com o pessoal da Mar Ventures, IBM, InfoChain. Realmente temos um painel super enriquecido, o Fernando, o Courtney, o Percival e o Aleixo realmente, com certeza, trazerão grandes insights, um grande valor aí para a nossa comunidade. Beleza, pessoal, eu pediria aí 2 minutinhos aí de apresentação, obviamente, de vocês, das empresas, e depois aí partimos para as perguntas. Outra coisa interessante, e acho que também uma honra, a Smart Chains também faz parte do consórcio tecnológico de Hyperledger hoje. Ele já está dentro das 130 empresas aí, e é a primeira empresa, não só brasileira, mas também a primeira empresa de América Latina que faz parte do consórcio. A gente tem o compromisso de desenvolver a tecnologia, de fazer testes da tecnologia. Então, somos a primeira empresa que fazemos parte desse consórcio. Então, beleza, pessoal, vou passar para vocês se apresentarem, e aí passamos para as perguntas. Ou depois das perguntas, se tiver tempo, vocês podem ficar à vontade também de fazer perguntas para nossos especialistas. Obrigado, Bernardo me conhece, acho que ele está curioso. Não são amigos aqui. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Aleixo, eu trabalho com moedas digitais e especificamente tecnologia blockchain desde 2013, na posição de pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. E há 2 anos eu tenho me dedicado, além da pesquisa, como empreendedor, como empresário desse mercado. Sou cofundador da A-Star Labs, que é uma empresa parceira da Smart, como ele falou, focada 100% no desenvolvimento de soluções para o mercado corporativo em blockchain. Sou também cofundador e diretor de conteúdo do InfoChain, um portal de conteúdo e educação especificamente sobre blockchain para negócios, o que a gente chama de criptoeconomia. Toda essa economia que vem surgindo em torno dos ativos digitais transacionáveis via blockchain. E também sou um dos membros associados e iniciadores do Blockchain Hub Brasil, que é uma associação que visa ao fomento de todo o ecossistema brasileiro e também latino-americano de empresas que atuam no campo de blockchain. Então, é um prazer estar aqui. Acho que
boa parte do que eu tenho feito especificamente nos 2 últimos anos está intimamente ligado com essa... Alô, alguém me aumentou? Tá bom? É porque agora deu um... Enfim, perdão. Para dar um ânimo. É que deu um reverb aí. A gente pode fazer aqueles exercícios. Mas, enfim, é um prazer participar, assim, até algumas pessoas esperando que eu fale que Hyperledger não é blockchain, isso é um absurdo. O Bernardo me mostrou o potencial da tecnologia e eu brinco isso que eu acho que até é quase um depoimento muito válido. Assim, eu que era um inverterado defensor de rede pública, hoje vejo não apenas o potencial das redes permissionadas, que é o que a gente quer discutir aqui, como também uma questão que eu acho que se puder diminuir um pouquinho, tá dando um reverb, para ser bem preciso. Muito obrigado. Assim, eu gostaria, né, acho que junto com os colegas também, de explorar o potencial que as redes permissionadas têm de integração, de expansão do ecossistema e das aplicações, até mesmo algumas para redes públicas aí, mais famosas aí, de quem é mais dos antigos. Boa noite, eu sou Percival Lucena, eu sou pesquisador do Laboratório Global da IBM, especificamente do laboratório da IBM aqui em São Paulo. A minha experiência com o blockchain começou em 2016. Existia um projeto da Digital Assets, que alguns pesquisadores da IBM da Suíça trabalharam em conjunto, alguns pesquisadores da IBM dos Estados Unidos, teve um hackathon. O David deve ser um dos caras antigos que participou desses primeiros hackathons, que deu origem ao Fabric, que naquela época nem se chamava Hyperledger, aí começou a juntar o consórcio, juntar as empresas, e teve início o projeto do Hyperledger, que é o do Fabric, né? Que é um desses projetos que estão no guarda-chuva do Hyperledger. Dentro da IBM, o nosso laboratório trabalha com vários projetos, não só com o Fabric, com o Composer, com o Indy. Posso falar um pouco deles depois durante a nossa discussão aqui. E ano passado a gente começou algumas iniciativas de projetos de blockchain no Brasil. A gente lançou o projeto Agri, que foi uma iniciativa para um blockchain para o mundo agro. A gente teve um caso que saiu na mídia de um projeto da BRF com o Carrefour, também feito aqui no Brasil. Um projeto de cunho social, com o WeLight, que a gente continua desenvolvendo, uma rede de blockchain para a parte de controle de doações. E o nosso interesse é continuar criando essa comunidade aqui no Brasil e disseminar um pouco do nosso trabalho, dos nossos projetos e do nosso conhecimento com a comunidade do Brasil. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Bernardo, do Paulo, do Galdino. Vamos fazer que esse meetup seja proveitoso para todos nós. Bom, a gente vai fazer um pouquinho também, porque o pessoal de Brasília não está ouvindo, então pediram se a gente pode falar um pouquinho perto aí do computador, é isso? Então, vamos fazer um pouco de exercício, cada um que vai falar. Oi, turma de Brasília, estão ouvindo? Acho que Brasília está congelado. Alô, Brasília? A gente está ouvindo muito mal o microfone do Paulo. Acho que vai ser Aqui no Rio também está muito ruim e agora a imagem sumiu. Agora voltou a imagem, mas o som está muito ruim. Olha, eu acho que isso eu acho que se falar grosso, que nem homem, vai melhorar. Você deu azar, cara. Além de estar rouco, é a voz que tem para os homens. Tem muito de correr, não. Tá. Vocês estão ouvindo, não? Paulo, estão ouvindo, não? Dá para seguir assim, Paulo? Dá para seguir, Paulo? Se você ficar perto aí do computador, melhora. Ficou melhor o som. Eu acho que aqui, pode falar. Bom, meu nome é Courtney, pela brincadeira, baiano. Já que todo mundo de mundo de blockchain gosta de falar do tempo de estrada, eu tenho 172 semanas, né? Porque o mundo de blockchain a gente mede em semanas, estou nessa desde 2015.
como todo mundo que não fazia a menor ideia do que era isso, eu entrei nela em 2015 como trader, né? Eu ganhei 100 bitcoins e fiquei rolando isso desde então. Até fevereiro do ano passado, eu era mais um dos dinossauros corporativos no mercado de finanças, né? Eu tenho 28 anos em finanças e 34 em TI. Já fui Oracle durante 9 longos quarters, a vida aqui é medida em quarters, e dos últimos 14 meses eu tenho me envolvido, primeiro, com a grande missão que é a educação, né? Eu tinha uma escola, estou montando uma segunda, montei algumas outras empresas, então, outra coisa característica do pessoal de blockchain, a gente tem uma porrada de coisa, então eu tenho um fundo, eu sou participe de uma mineradora, tenho uma consultoria de SEO, estou montando uma empresa de blockchain as a services para governo, curiosamente usando Hyperledger, e fui contratado como cientista-chefe de uma incubadora chamada Mar Ventures, né, que é a antiga Igenius, justamente para transformar as fintechs em chaintechs. Além disso, eu sou pai de 3 crianças, a mais velha tem 5 anos e tem um casal de gêmeos de 2 anos e meio. Então, nos últimos 3 anos eu não durmo, né? Essa basicamente é a minha vida. Mas eu tinha, né? Isso aí a gente não fala aqui, porque pode ter gente da Receita Federal e tal. A minha história com Hyperledger vem da Digital Assets, né? A Blythe Masters, para quem não sabe, é a conhecida senhora Armagedon. Ela inventou o Create Default Swap, que foi a máquina de 2008, então ela literalmente sabe fazer coisas de grande impacto, e em 2015 ela comprou uma minúscula startup chamada Hyperledger, e aí ela vendeu isso tudo, e o resto é história, né, 2016 para o consórcio. Eu sou purista xiita, eu vim do mundo Bitcoin, né, então, para puristas xiitas existem algumas religiões, tem até um grupinho ali que a gente estava discutindo antes, mas como a minha tese de doutorado é taxonomia de blockchains, ou seja lá o nome que a gente for dar, eu lamento informar a vocês, não existe o blockchain. Então, podem chamar de blockchain, DLT, Distributed Ledger, o que seja, porque isso ainda é um termo meio confuso. Empresarialmente, a gente tem alguns clientes pesados aqui no Brasil, e o Hyperledger ele se prova como uma alternativa mais estável, mais segura, mais centrada, e para quem está tomando a decisão de budget de alguns milhões, até hoje ainda é a opção mais confiável, muito mais pelo roadmap, e pela equipe que está desenvolvendo que qualquer outra coisa. Então, a ideia com essa comunidade é ampliar o número de desenvolvedores no Brasil, né, aproveitar que todas as grandes empresas de tecnologia estão nisso, e grandes fornecedores de apps, e fomentar que todos que estejam aqui conheçam bastante essa plataforma. Certo, Paulo? Maravilha, cara. Bom, boa noite. Eu sou o Fernando Lemos, eu sou vice-presidente de inovação, transformação digital e cloud da Oracle. É um prazer estar aqui com vocês, a gente anunciando a comunidade Hyperledger no Brasil, pelo menos em 3 capitais. Eu venho do mundo coder, comecei a desenvolver com 13 anos, então comecei cedo, não tão cedo quanto o Bitcoin. Me formei em engenharia, trabalhei nos principais projetos na primeira década da minha vida de formado em mercado financeiro, primeiro Internet Bank do Brasil, primeiro e-commerce do Brasil, primeiro home broker do Brasil, no Bradesco, com Scopus, e venho trabalhando na minha equipe, formei uma equipe posteriormente com um dos principais criptógrafos do Brasil, que é o Paulo Barreto, que hoje é um professor em Washington, que criou o Triple 10, trabalhou no grupo de curvas elípticas, e a gente vem trabalhando na Oracle no contexto de trazer a inovação, o empreendedorismo e a transformação social como uma das nossas metas. E depois de a gente brigar e trabalhar bastante forte pelos últimos 2 anos, a gente conseguiu fazer a inserção da Oracle no Hyperledger Foundation, em agosto do ano passado. É um prazer, a gente é um New Kids on the Block na fundação, mas a gente vem com um approach bastante forte e interessante de como trazer o mundo corporativo para fazer parte de uma rede permissionada, como fazer integração de RP, CRMs, e fazer com que o mundo cross-border entre empresas e intercompanies funcione melhor, trabalhando no contexto do Hyperledger. E a gente fez um trabalho junto com o Courtney e algumas pessoas do mercado para aproximar a nossa engenharia, que tem pessoas dedicadas à fundação e dedicadas ao projeto Hyperledger na Oracle, para fazer com que a gente tenha casos reais de sucesso para ir à produção o quanto antes. A gente quer ir para um modelo de não só marketing, mas ao contrário, a gente está associando o nosso time de R&D diretamente com uma iniciativa nossa de startups que a gente tem no mundo. Então, uma das startups do Brasil que passou pelo nosso programa, na linha de supply chain, está trabalhando junto com a nossa corporação e com a gente localmente, o Paulo, o Salomon e outras pessoas, para a gente ter um caso interessante no Brasil de supply chain para e-commerce e para integrar redes de varejo nesse contexto.
Esse projeto começou em novembro do ano passado e a gente espera em junho estar lançando ele formalmente ao mercado junto com esse parceiro, essa startup que está com a gente e a corporação. Então, é um prazer ter vocês aqui conosco. A gente espera contribuir nessa mesa de discussão como essa comunidade pode ser a maior comunidade de Hyperledger do mundo, a mais ativa e a mais forte. Se a gente lembrar, o Soul Java é uma dos ecossistemas mais fortes do mundo de Java, está aqui no Brasil. O ecossistema de Hyperledger, a gente espera fazer o mesmo. Dentro do nosso contexto de startups, a Oracle está com 8 capitais do mundo trabalhando com startups, a 9ª entrou agora, e o Brasil vem se destacando nesse último ano nesse contexto. Então, o que a gente quer fazer do mundo corporativo, do mundo das startups e do mundo em que vocês e nós estamos, seja o melhor mundo para se trabalhar com Hyperledger em conjunto. A gente quer convidar vocês para fazer parte dessa transformação que o mundo distribuído está trazendo para o mundo corporativo. E vamos lá para esse nosso painel que vai ser mediado. Beleza, me colocaram aqui para ser o chato, né? Ou seja, geralmente o moderador acaba sendo chato porque sempre fala, ó, tem que ficar curto para não estender muito e, obviamente, a gente tem uma agenda muito enriquecida. Então, até para evitar ir e voltar, na verdade, o que eu vou fazer... você tinha brincado, né, Aleixo, de fazer exercício, né? Eu vou falar as 2 perguntas e cada um dos panelistas vai responder essas 2 perguntas em uma tacada só, tá? Então, o melhor. Então, na verdade, a primeira pergunta qual é o grande diferencial? É tudo baseado, realmente, o foco hoje, as perguntas são com base na comunidade, né? Então, qual é o grande... o principal diferencial, a maior importância que os nossos panelistas veem em relação à comunidade de Hyperledger, o grande diferencial que traz, assim como também o que a empresa da qual eles representam, o que ela vai acabar contribuindo, como que ela vai acabar contribuindo e como também ajudar a enriquecer esta comunidade. Então, por favor, Gabriel, todos adoramos falar, então eu vou estar com a arma aqui carregada. Você não reclamou, agora eu fiz exercício aqui. Mas, brincadeiras à parte, o que eu vejo em termos de potencial da tecnologia de Hyperledger, eu acho que fica muito evidente, eu falei disso um pouquinho na minha introdução, vou contar um fato recente que eu acho que pode não parecer, mas é bem relevante, né? Eu tive, há cerca de um mês atrás, fazendo uma visita em Nova York e Boston, as principais universidades e empresas que estão trabalhando com blockchain no mundo, né? E que deve ser do conhecimento de alguns, talvez a maioria aqui, tem uma grande empresa de blockchain, a Consensys, que trabalha focada 100% em tecnologia da rede Ethereum. E olha que ironia, né? O principal cabeça lá de desenvolvimento de negócio que não recebeu, ele falou, os próximos 2, 3 anos vão ser os anos maiores das redes permissionadas. Você vai dentro de uma startup, se a gente pode dizer assim, uma empresa enorme que está atuando exclusivamente com uma rede pública, falando da relevância de rede permissionada. E quando eu entendo, quando eu começo, eu brinco, mas é verdade, assim, eu acho importante falar isso sem qualquer demérito ou coisa parecida. Eu brinco que eu sou um convertido ao potencial de redes permissionadas em boa medida pela convivência com o Bernardo, Fulvio e outros colegas lá da Smart Chains, né, uma empresa que, enfim, hoje trabalha com gestão que nasceu foco, enfim. Tudo bem, deixa, vai fluido. E eu acho interessante observar a questão do uso de redes permissionadas, porque ainda existe um desconhecimento muito grande a esse respeito, né? Eu gosto de brincar, né, por isso a provocação, a Hyperledger na blockchain, né, porque a gente tem que brincar com as dúvidas que as pessoas têm. Mas ou não é, né? Eu, pessoalmente, concordo muito com o que o Kurt sempre falou. Assim, acho que se a gente for discutir aqui de significado, o que é, o que não é, assim, cara, a tecnologia tem 9 anos, sabe? O Hyperledger tem 2, enfim, embora date o desenvolvimento de mais tempo do que isso. Então, qual que é o papel, no meu entendimento, da comunidade de Hyperledger no Brasil? Eu não sei se pelo meu viés, assim, de uma pessoa que acho que minha principal contribuição para essa comunidade no Brasil, num sentido amplo, tem sido 2 que eu pretendo levar adiante.
Primeiro, a parte de informação mesmo, de tentar explicar para o público da maneira mais didática possível o que são essas tecnologias, cada uma delas, sem ter medo de entrar a fundo e ser didático, né? Igual hoje em dia acho que já está relativamente assimilado, mas todo mundo que já, não estou falando de vir aqui na frente da palestra, mas todo mundo que já falou de Bitcoin para um amigo, o cara treme, né? Ah, explica aí a mineração para mim, todo mundo quer saber, né? Quer ficar rico, esse tipo de coisa. Então, do mesmo jeito que há 5, 6 anos atrás as pessoas morriam de medo de, alguém vai me perguntar como é a mineração do Bitcoin, eu sou entusiasta, como é que eu vou explicar para ele que esse negócio é sério? Enfim, tem gente que acha que é sério, tem gente que não acha, mas eu acho que a gente vê, num certo sentido, o mesmo tipo de dúvida com a tecnologia de redes permissionadas. E se a gente for fazer uma análise, ainda que breve, é análogo, né? O que é o Hyperledger hoje? É a blockchain do Bitcoin em 2011, né? Para que serve isso? Tem algum uso? Vai dar em alguma coisa? Óbvio que a indústria já avança largamente em termos de entender os casos de uso, né? E a forma mais fácil de entender o impacto de blockchain para mim é intimamente a gente entender o sistema como um protocolo, uma camada de confiança, né? Quem estou vendo algumas caras aí de amigos já me ouviram falar isso algumas vezes. Eu brinco assim, do caminho do trabalho de vocês até aqui, ou do caminho da casa de vocês até aqui, quantas vezes vocês cruzaram por protocolo de confiança, né? Então, o sinal de trânsito, as leis que você seguiu, eu espero, de trânsito para chegar até aqui, as mais variadas questões ligadas à confiança e como o blockchain pode impactar muitas delas. A gente está cansado, eu diria, de ouvir muito isso, pelo menos quem já trabalha ou já estuda isso há mais de um ano. Acho que a gente está cansado assim, de ouvir falar muito das aplicações teóricas. A gente quer começar a enxergar a realidade prática do que está sendo feito. E projetos não faltam. Falta dar visibilidade e falta, principalmente, esse movimento ele é global. Não interessa se eu estou falando de um negócio que às vezes tem até uma ideologia por trás, como Bitcoin ou Ethereum, ou se eu estou falando de, sem qualquer demérito, inclusive, de uma tecnologia focada no enterprise. A lógica é, ainda assim, a da transparência, a lógica é a de redefinição de processos de confiança, eficiência em processos e etc. Ou seja, eu acho todas essas características extremamente vinculadas à ideia de um ambiente colaborativo, tecnologia 100% aberta. Eu acho que o papel, efetivamente, da comunidade Hyperledger no Brasil, primeiro, dar visibilidade à tecnologia, explicar e desmistificar a tecnologia, falar com muita clareza. Claro, a gente, todo mundo aqui, eu acho, inclusive os painelistas, a gente está descobrindo, tá, as verdades, digamos assim, em torno disso, tá? Mas falar com clareza daqui por diante. Cara, a Hyperledger serve para isso, já tem esse caso de uso, vai ver o caso da BRF com o Carrefour, o caso do Everledger, vários casos que já estão fazendo diferença e que não tem a devida, né? A gente primeiro começar a colocar a cara da tecnologia, né? Lá não sei onde está usando blockchain, não, está usando Hyperledger, né? Todo esse tipo de coisa que eu acho que merece a devida visibilidade. O segundo ponto é a questão, como eu falei, além dessa legitimidade da visibilidade, uma questão técnica, assim, de explicar e fomentar a comunidade de desenvolvedores nesse sentido. E, em terceiro lugar, claro, a parte de evangelização, que é trazer cada vez mais pessoas. Naturalmente, como acho que deu para perceber, eu respondi as duas perguntas em uma, no sentido de que eu acho que a comunidade, eu enfatizei o que eu acho que a comunidade tem a agregar, junto com o que eu acho que eu tenho a agregar com a comunidade, tá? Mesmo nas frentes mais técnicas, nas empresas de desenvolvimento para as quais eu trabalho, o meu papel sempre foi com educação, com formação, com curso, ensinando a utilizar a tecnologia, principalmente. Eu acho que é com isso que eu vou contribuir. É um prazer estar aqui com vocês. Hora de fazer essa. Não tem problema, não. Pessoal, me ouve? Pessoal, me ouve do Rio, pessoal de Brasília. Eu vou tentar falar o mais perto do computador possível. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse meetup. Que nem o Guilherme falou, a questão é meio desmistificar, né? Começando pelo Hyperledger, né? O Hyperledger é que nem o David estava falando, um conjunto de projetos sob o guarda-chuva da Linux Foundation, né? Mas o próprio lead de tudo isso, Brian Berhoff, um cara que veio da Apache,
E, para mim, o Hyperledger ele parece bastante Apache, bem mais Apache do que um projeto da Linux Foundation, porque é um conjunto de blockchains, né? Então, a gente fala o blockchain, na verdade, a gente está falando uma série de tecnologias de blockchain, algumas de propósito bem específico, né? Que nem a gente tem o caso do Fabric, o Composer, que permitem você fazer qualquer tipo de smart contract, até ferramentas para blockchains de propósito bastante específico, né? Como o Indy para Identity, o Sawtooth para a parte de IoT e mobile. Então, tem um monte de ferramentas bacanas de blockchains que podem ser utilizados para desenvolver soluções permissionadas, né? Quando a gente fala soluções permissionadas, a gente está falando redes privadas de blockchain, onde você tem um controle de identidade de quem faz transações, de quem emite documentos de identidade dentro de cada uma dessas redes. E lá na IBM, a gente tem, basicamente, uma divisão comercial que trabalha com projetos de blockchain e tem toda a área de pesquisa, né? Então, você tem pesquisadores pelo mundo inteiro trabalhando nesses projetos, trabalhando no Fabric, no Composer, que é uma ferramenta de desenvolvimento de smart contracts muito bacana, no Indy, que é uma ferramenta para gerenciamento de identidades, de documentos na rede. Aqui no Brasil, nós também temos alguns pesquisadores trabalhando dentro dessas tecnologias. E o que a gente pretende contribuir com a comunidade? A gente sabe que o blockchain é uma tecnologia de propósito geral, então você pode pensar em novos modelos de negócio, você pode pensar em como usa o blockchain dentro de uma cadeia de empresas, de uma cadeia de negócios. E a gente sabe que uma nova plataforma, quando ela surge, que nem quando surgiu a web, que nem quando surgiu o mobile, isso está muito além do controle de uma única empresa, né? O Hyperledger ele já é um consórcio que envolve mais de 100 empresas mundiais, né? A gente tem aqui no Brasil o caso da Smart Chains, mas são mais de 100 empresas no mundo. E a gente precisa criar um ecossistema de empresas e de pessoas que conheçam essas tecnologias e possam utilizar elas para resolver novos problemas, descobrir novas killer applications. Então, a gente está bem no início, então quem está no começo chegou numa hora boa, que nem o David falou, né? A gente está bem no início de pensar nessas novas soluções, em como utilizar a tecnologia para criar novas ideias e novos modelos de negócio que possam revolucionar o mundo. Então, o pessoal daqui da comunidade pode contar com a IBM como parceiro para conhecer essas ferramentas e desenvolver soluções baseadas em blockchain. Bom, como eu ia dizendo, uma das coisas que mais me impressionou e continua me impressionando até hoje, assim, eu fui professor há muito tempo, professor de MBA, mas eu nunca vi nada tão difícil de explicar como o blockchain, ou os blockchains, ou qualquer outra coisa parecida, né? Acho que o Alex falou muito bem da história da mineração, mas eu apanhei muito foi para explicar que diabo era essa moedinha criptográfica, etc. Então, minha maior contribuição com a comunidade vai continuar sendo educação. Assim, eu tenho uma meta absurdamente ambiciosa, que é formar 10 mil developers de qualquer espécie, qualquer religião de blockchain aqui no Brasil. Tem umas boas novidades aí para esse semestre e eu espero que a gente consiga chegar lá. Uma grande lição que eu tive no ano passado foi para uma comunidade rival. Na verdade, a gente foi para o DevCon do Ethereum e eu nunca me senti tão burro com tanta gente por tanto tempo durante os 6 dias que eu passei lá no México. E isso é basicamente a mesma experiência que a gente tem quando a gente fala com o pessoal da Linux Foundation, né? Então, quando você conversa com CIOs, quando você conversa com o pessoal de empresa que toma a decisão de vários dígitos à direita de budget, não só eles estão naquele incômodo de eu preciso botar blockchain em qualquer nome de projeto, porque a minha ação vai subir, mas assim, que diabo é esse troço desse blockchain, né? Então, essa questão da educação ela vai ser um pouco mais intensa esse ano, porque a pressão de budget ela é uma coisa natural da área de TI, né? Depois de 34 anos a gente aprende isso, mas dessa vez existem 2 outras pressões. Existe o medo da competição, então as redes abertas, como a gente chama, elas estão criando um modelo de negócio novo. Esse modelo de negócio novo é exponencial e esse modelo de negócio novo é uma cooperativa. Então, o Bitcoin começou falando assim, vou matar os bancos.
Voltando a Blythe Master, ela ganhou muito dinheiro porque a primeira coisa que ela fez na vida foi chegar na DTCC e falar assim, DTCC, eu vou matar você com uma coisa chamada blockchain. Ninguém sabia o que era blockchain, ela ganhou 200 milhões de investimento. Né? Então, basicamente, quando você chega no CIO hoje, ele fala assim, cara, eu não quero saber o que você vai fazer aqui dentro, mas me traz blockchain. E isso é uma coisa basicamente agressiva para a gente de tecnologia, quando você olha para uma sala dessas aqui e eu olho para aqueles 2 moleques ali, são os 2 únicos que parecem desenvolvedores. O resto da galera aqui não parece coder, tirando o Manuel, o André que tá ali e tal. Mais um aqui, pronto. Levanta a mão aí, quem é coder? Só para eu ver. Pô, tem coder pra caramba, fiquei bem feliz. Quem aqui codifica em Hyperledger? Já tem gente pra caramba. Levanta a mão, lixo. Pô. Então já tem gente pra caramba. Então, mas mesmo assim, quando a gente fazia conferência de Java, como o Fernando tá falando, tem muito mais gente. É isso que falta no mercado. Então, novamente, a grande lição do DevCon é assim, na fila de pegar a crachá da conferência, tinha um sujeito com uma plaquinha dizendo assim, desenvolvedor Solidity, $250 mil ano. Venha falar comigo agora desesperadamente. E não era piada. Então, o mundo vai se transformar em blockchain, a gente não tem developer. Nós estamos aqui ficando à margem do mundo, porque Índia, China, Irlanda, todos estão fazendo isso. Então, minha primeira grande contribuição é a educação. A segunda, que é a derivada da educação, assim, é impedir falcatruas, golpes, maledicências e os espertos que aparecem no mercado. Assim, agora que tem blockchain, eu sou mega, ultra, hiper expert. Então, a coisa que mais gente que está no mercado do mundo tradicional fala assim, cara, ninguém é expert. A tecnologia nasceu 6 meses atrás, estamos na fábrica 1.2. Só o Satoshi, que Deus o tem, a gente nem sabe quem é o cara. Então, assim, a gente está vendo no mundo tradicional dos blockchains, essa semana o Vitalik foi falar, olha, não existem criptomoedas que é arriscado, embaixo do Twitter dele apareceram 790 scans. Olha, eu sou o Vitalik, deposite aqui na minha conta, que eu estou feliz da vida com você, e os caras fizeram isso, arrecadaram 300 Ethereums, o Ethereum está valendo $1.000, $300 mil. Imagina isso dentro da empresa, que você põe um cara de TI, vai fazer um projeto que daqui a um ano vai dar errado. Ela está arriscando a carreira dele. E isso eu acho que é a segunda coisa que a gente tem que fazer. De ponto bom do Hyperledger da comunidade é, novamente, a tradição da Linux é uma tradição de fazer as coisas acontecer. Ela fez o impossível. Nos anos 90, ela dobrou a Microsoft. Já coisa, ela está aqui. A Microsoft teve que engolir o mundo open source, porque a Linux Foundation, que tinha um maluco, conseguiu impor ao mundo que o open source era melhor do que software proprietário tradicional. Eu espero que a Linux tenha a mesma tradição, sendo apoiada por todas as grandes empresas de tecnologia. Eu já trabalhei numa delas, Oracle, SAP, IBM, Intel, e mais 100 empresas que estão por aí, inclusive as nossas brasileiras, de manter essa tradição e trazer uma plataforma que seja crível, expansível, inovadora e que tenha qualidade que deixe o mercado empresarial seguro. Porque no mercado empresarial não vai acontecer o que acontece no mundo Ethereum. É o cara chegar na segunda-feira, e isso aconteceu comigo no México, eu fui falar com o Gavin Wood, que é o fundador do Ethereum, posso fazer uma moeda para cassino? Mano, pode fazer. Segunda-feira cheguei no Brasil, subiram 320 milhões da rede Ethereum, e não apareceram até hoje. Se isso acontece no mundo corporativo, em qualquer value chain, meio mundo está demitido e a carreira acabou. E nós que estaremos aqui falando dessas tecnologias, acabou a nossa vida de TI. Como eu disse, eu tenho 34 anos, mas o meu ídolo, que é o Donald Knuth, ele está com 87 e continua programando e dando aula. Então, eu espero chegar também nessa meta aí. Então, vamos fazer as coisas com cuidado. Maravilha. Bom, o ponto do que a gente quer fazer aqui é formar a maior comunidade de Hyperledger do mundo, ou ser pelo menos as top 3. Então, a nossa missão não é simples, como o Kurt aí todos falaram, nossa principal missão é ajudar a evangelizar, educar, compartilhar, mostrar casos, implementações de referência, arquiteturas, e casos que vocês possam tocar as nossas soluções do consórcio de uma forma bastante simples. Eu acho que o Kutner comentou que é super importante. Essa configuração de empresas ajudou a mudar o mundo numa configuração de 2000, que foi quando foi o Linux Foundation, quando o IBM e o Oracle se juntaram para fazer com que o Linux fizesse a diferença no mundo. Tanto que hoje a Microsoft também ama o Linux. O Satya ajudou a fazer isso acontecer. Mas isso é super importante, porque foi a primeira vez que se formou uma comunidade ao redor de um sistema operacional e que foi base para mudar muitas das coisas que a gente tinha do mundo closed source. A gente está num momento muito ímpar, parecido com ele. A internet começou assim, e hoje, depois de 20 e poucos anos, a gente está num momento totalmente diferente. O Linux começou assim, a gente pode fazer hoje, sim, a partir desse grupo, o seeding de uma mudança interessante. O que a gente está fazendo? A gente já mandou um grupo, então a gente tem os casos de referência que a gente vai montar junto com o mercado, a gente quer convidar vocês a trazerem problemas, soluções,
para virem construir conosco e com o consórcio, com os expertos. O nosso papel é ser um hub de conectar os interessados em trabalhar com a tecnologia, interessados em colocar o problema de negócio a ser resolvido junto com essa tecnologia. Então, a gente foi formar gente, a gente mandou gente para fora. Então, a gente mandou um grupo daqui, o Paulo, o Galdino e algumas outras pessoas foram para a corporação, receberam treinamento de blockchain em Hyperledger. Nós vamos compartilhar esse treinamento com o mercado, com vocês, com papers, com artigos, com implementações de referência. A gente já tem casos super interessantes em outras plataformas, como foi apresentado na CIAB, o Fingerprint, o DNA, que a gente pode trabalhar no contexto, fazer implementações de referência também na plataforma Hyperledger, para mostrar a identidade, know your customer e assim por diante. E o objetivo desse grupo que a gente está formando aqui, dessa coalizão, é uma coalizão porque o mundo vai mudar. A gente não tem a escolha de que ele não vai mudar. Essa escolha não existe mais. Já não existe desde que começou a internet. E a internet não começou no comercial, começou lá na época do DARPA. Então, tudo vai mudar. E é uma oportunidade ímpar, como o Aleixo comentou, só tem 2 anos que o Hyperledger existe. Então, a gente está numa chance do mundo corporativo de fazer história. E para fazer história, a gente tem que meter a mão na massa, cada um de nós. Foi legal, como o Catine perguntou, quantos aqui são desenvolvedores e uma boa quantidade de gente levantou a mão. Ano passado, eu fui fazer curso de novo de Solidity. Então, fui aprender trilha lá com o pessoal da Blockchain Academy, meti mão, fizemos o Pokémon Market do nosso amigo Edilson Osório. Mas, para vocês terem uma ideia como isso é interessante, é assim que a gente faz as coisas começarem. O Galdino, junto com o Leonardo Velho e algumas outras pessoas aqui na Oracle, tiveram uma ideação. Vamos pegar um jogo que é super conhecido. Um jogo que todos nós já jogamos como criança e jogamos até hoje. O Monopólio, ou o Banco Imobiliário. Todos conhecem, certo? Esse é um jogo para educar que a gente transformou, a gente implementou na base do Hyperledger, junto com o grupo aqui internacional. Para a gente mostrar para o mundo corporativo, para os executivos, que vão ter que tomar decisão para investimentos, que a gente vai ter que fazer para isso acontecer, como é interessante as analogias do como era o mundo centralizado e como é o mundo descentralizado. Como se fazem smart contracts que podem fazer a automação de todo o processo. Como a gente pode fazer a moeda eletrônica. Então, a gente já fez 2 hackathons demonstrando o jogo do blockchain, do jogo do banco imobiliário no contexto do blockchain, no contexto do Hyperledger. E a ideia é que a gente faça mais simulações como essas para que nós consigamos levar isso ao mercado. Nós não fomos o primeiro a fazer isso. Já teve gente que fez isso com React, com outras tecnologias. O que a gente fez foi com uma tecnologia que a gente está aportando ao mercado. Como é que a gente está abordando o contexto de Hyperledger? A ideia da Oracle é, numa rede permissionada, trabalhar com o conceito de blockchain cloud services. Essa é a nossa oferta. E a gente fez isso no modelo managed. É uma solução de pasta. A gente é que vai ajudar a gerenciar isso no mercado. O que a gente está tentando trazer de diferente? A capacidade de se fazer deployment de soluções muito simples e gerenciadas pela Oracle, na nuvem pública, na nuvem privada e na nuvem híbrida. A gente tem a única solução de hardware hoje que a gente pode rodar essa solução em qualquer lugar do mundo. Então, se uma instituição financeira quiser fazer uso dela, para a gente substituir uma clearing tradicional por uma clearing baseada em Hyperledger, hoje a gente pode fazer isso já. Né? Diferentemente de outras soluções, a gente agregou ao Hyperledger, assim como a gente agregou ao Linux, a gente agregou um conjunto de camadas de software. Lembra que o David mostrou? Fora da camada de aplicação, ainda não existe um padrão. Então, a gente está tentando agregar valor nesse contexto, tanto no deployment, como integrações com a nossa plataforma de RP, NetSuite, com a nossa plataforma de Open Banking. Então, a gente está integrando o Hyperledger com o Open Banking. A gente está fazendo um conjunto de serviços ao redor do Hyperledger para que seja fácil a gente fazer essa ponte do mundo tradicional e o mundo existente com um novo mundo que vai surgir da descentralização ou da semi-centralização. Então, o convite para vocês é participar dessas discussões, participar conosco dessas transformações. Nós estamos no nascente, 2 anos é muito pouco, mas vocês viram que é possível fazer com Bitcoin com a transformação de 9 anos. Então, a gente pode fazer aqui, juntos, essa associação de problemas de negócios, problemas de tecnologia, experimentação. A gente tem um laboratório de inovação que fica no nosso coworking aqui do lado. Vocês estão convidados a trabalhar com a gente, junto com a IBM, junto com a Smart Chain, com a Mar Ventures e todas as outras empresas que quiserem fazer parte desse grupo. O objetivo aqui é unificar forças para a gente brigar com o mal maior, que é a não mudança. Transformação digital só não acontece mais rápido porque tem um negócio chamado latência. As pessoas não querem mudar, é mais difícil mudar, e se a gente precisa mudar, está aqui. É quem está aqui que vai começar essa mudança. Tem gente de imprensa, tem os devs, tem arquitetos, tem
caras de negócio, somos nós que temos que começar a preconizar que essa mudança é necessária, essa mudança vai reduzir custo, vai ajudar a gente a fazer de forma diferente o trabalho, a gente vai trazer novas tecnologias e a gente vai resolver problemas da sociedade, inclusive. A gente já teve até a associação do blockchain com várias outras coisas. A gente tem a capacidade de resolver os problemas do ODS, da Unesco, com essas tecnologias. A gente vai reduzir custo e vai gerar capacidade de resolver coisas com muito menos infraestrutura, recursos e soluções. Então, é um convite. Venha fazer parte dessa mudança. E essa mudança começa hoje. Nesse primeiro evento, é o primeiro do Brasil, mas a gente quer que vocês ajudem a replicar nos locais de vocês, nas empresas de vocês. Contem conosco para fazer isso. Temos professores, pesquisadores, bitcoiners e holders para ajudar a fazer essa transformação. Venham fazer essa transformação com a gente. Beleza, pessoal, seguindo a agenda. Opa. Subverter um pouquinho a agenda. É bem rápido e eu não sei como é que você vai conseguir fazer isso. Para quem não sabe, o nosso querido amigo argentino é quem está pastando aqui há 2 anos com a comunidade Hyperledger. Então, eu tenho uma pergunta para você. O que aconteceu nesses 2 anos? Se você pudesse falar rapidamente quais são suas dores, você que varreu o mercado todo, o que é mais complexo hoje? Hoje, Oi? Obrigado pela pergunta. Como dissemos político, muito obrigado pela pergunta. Não, então, gente, acho que hoje realmente o mindshare que blockchain hoje tem, a importância que blockchain está começando a assumir dentro desse mundo e principalmente o potencial de resolução de problemas e, obviamente, de transparência, que é uma coisa que realmente hoje o mundo precisa muito, é transparência em termos de tudo que é negócio, em termos de tudo que é relacionamento. E isso está surgindo como não só uma necessidade, mas também blockchain, eu sempre falo que é mais uma força da natureza e uma corrida contra o tempo. E hoje o mercado está acordando isso nesses últimos 6 meses, 8 meses. É um processo que o mercado realmente tem acordado de uma maneira muito rápida. Então, basicamente, o que desde há 2 anos, quase 3 anos atrás, quando eu peguei a missão de Hyperledger, na verdade, eu pertencia à IBM, eu estava como arquiteto responsável de Hyperledger para a América Latina. E na verdade, eu, até o momento, eu vinha quebrando pedra, não só explicando o conceito, mas também explicando a tecnologia, que é radicalmente nova, né? Ou seja, o conceito é radicalmente novo. E o mais importante, que um grande desafio foi que o mercado entenda que não a blockchain não vem a ser uma tecnologia disruptiva, ela vem a ser disruptiva em termos de negócio, tá? Então, isso foi um grande desafio e realmente, graças a Deus, hoje, ver uma sala cheia assim como está e todos interessados nessa hora, realmente me deixa pessoalmente muito feliz. Eu vou parar por aí, porque senão eu vou chorar, mas... Obrigado, gente. Tiago e Evandro, né? Vão fazer uma demo ao vivo. Pois é, eles são desbravadores. Demo ao vivo sempre dá errado, né? Então eu sou apavorado. Ótimo. Então tem um plano B que eu vi. Beleza, gente. Obrigadão. Obrigado aos panelistas. Pode voltar lá para a demo? Oi? A gente volta? Não. Já acabou. Vocês estão liberados. Vamos, Glória, não? Bom, você entrou no link que eu te mandei? Deixa eu deixar ele aqui. Gente, 3 minutinhos, 3 minutinhos só para a gente trocar a máquina. Ok, você está deixando o vídeo desligado aqui? Não, tá ligado. Participar.
carregador? Tira. Vai passar pra cá, né? Vai. O vídeo não tá aqui, né? Posso fechar o vídeo aqui então, né? Põe o vídeo aparecendo para você. Eu vou fechar o meu vídeo. O meu que tá aí quando? Como que você jogou o vídeo aqui? Que o teu não tá mostrando aqui, né? No Note, né? Eu tirei daqui. Isso, eu fiz isso também. Tá. Deixa o seu vídeo mostrando. Na tela, isso. Certo? É. Compartilhar tela. Beleza, apareceu. Tá aparecendo. Tá. Ok, eu deixo aqui a apresentação. Agora eu tenho que deixar apresentando o seu, né? Como que eu deixo apresentando só o dele, Ixi, gente? caiu a conexão. Vou ter que conectar de novo. Mas como é que eu deixo aparecendo só o seu, será? Então? É esse último meu. Ok. Será que ele não tem um forward aí, esse cara? Não? Eu acho que quando você começar a falar, ele parece o seu. Agora está aí. Vocês estão ouvindo a gente? Aqui. O pessoal do Rio tá ouvindo? Sim, Joana. Escutando no Rio de Janeiro. Ok, Derek, tá ouvindo? Brasília ouvindo. Ok. Eu acho que você pode falar de esse Volta, né? fala normal. Acho que só tirar o slide para cá a apresentação, certo? Sim.
Tem que só ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Microfonia. Pessoal, eu sou o Thiago, eu sou do Tio. Fiz uma consultoria no meio, começou o contato com o Hyperledger no meio do ano passado, com o Brian, com a frente, Tá. Marcos, só tem que falar perto do computador, tá? Senão nós não escutamos. Melhorou? Sim. Aqui. Ah, perfeito. Do micro mesmo. Então, nosso contato com a Hyperledger começou no meio do ano passado, num evento em Dublin sobre gestão de identidade, sobre como o blockchain poderia não só envolver o mercado de criptomoedas, mas trazer melhorias para a sociedade como um todo. E com isso a gente se amarrou com o pessoal pela falta de desenvolvedores especializados em blockchain aqui no Brasil, na questão do framework, do Fabric em específico. E desde então, estamos com uma porção de projetos em conjunto com eles, desde Know Your Client, Supply Chain, tudo numa linha semelhante, voltada a implantações do Fabric em si. Essas iniciativas de Oracle, IBM, usando o Hyperledger para facilitar os serviços de blockchain as a service, porque, querendo ou não, nós que somos técnicos, sabemos a complexidade que é hoje você montar uma estrutura de peers descentralizadas com um modelo totalmente modular do Fabric em si. A nossa ideia é passar um deep dive da arquitetura do Fabric, que é o framework com uma pegada maior enterprise em si da Hyperledger. É um overview, porque a arquitetura é super complexa. A ideia é de passar um pouquinho sobre os principais componentes, a arquitetura, entrar no mérito de desenvolver um mini smart contract, fazer o deploy disso numa blockchain, num peer do Fabric totalmente docado para simular em si uma rede. Então, pode passar? PowerPoint. Lembrando, a arquitetura do Fabric é muito mais complexa do que a gente vai passar por aqui. Então, a gente vai focar simplesmente nos principais componentes. Quais são os 4 principais pontos que a gente gosta de destacar? Primeiro é o próprio smart contract, que na literatura do Fabric é o chain code, que fica armazenado dentro dos peers em si. É basicamente a tua regra de negócio, o que vai efetivamente transacionar dentro da tua blockchain. A própria questão dos peers, uma estrutura de peers semelhantes ao que vocês estão acostumados a blockchains públicas, porém o peer do Fabric ele tem N características que aumentam a capacidade de desempenho do mesmo, porque tem uma estrutura super modular, tanto em consenso quanto em gestão de identidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. A própria Ledger em si, então o encadeamento de blocos, informações encadeadas, e uma feature do Fabric em si, que é um Word State DB, que é uma estrutura basicamente de um banco de dados Key Value, então para quem está no mundo de TI, coisa um pouquinho mais tranquila, para consolidar a última versão da blockchain em si, para facilitar toda a questão de query, registro de valores, esse tipo de coisa. E a parte de Membership Service, que é basicamente gestão de certificados, a questão de criptografia entre chaves públicas e privadas, quem está dentro da blockchain, quem está fora, revogar acesso, criar acesso, é um pouquinho do que a gente vai falar. De novo, existem N componentes, N módulos mais complexos, mas nosso overview vai cobrir esse geralzão para simulação, tá? Pessoal, é melhor eu falar no microfone ou assim vocês ouvem melhor? O que vocês preferem? Microfone? Beleza, então. Eu ando muito difícil. Essa, pessoal, é um overview da arquitetura do Fabric, tá? No primeiro canto, a gente tem o que seria uma aplicação conversando via o Hyperledger Fabric Client, é uma SDK, para basicamente ela interagir com o peer em si, tá? com o Fabric, desde o Membership Service até os diferentes modelos de peer, endorser, committer, toda a questão de ordering service em si, o chain code, que é o smart contract armazenado dentro do peer, e a própria Ledger, tá? Qual que é o grande diferencial do Fabric? Ele tem uma estrutura extremamente modular. Então, hoje, quando você olha para estruturas de blockchain pública mais conhecidas como Bitcoin, Ethereum, você tem uma porção de regras já organizadas de modelo de consenso, funcionalidade dos peers. Isso amarra um pouquinho
questão de throughput, capacidade, latência, estratégias dos próprios smart contracts em si. Quando a gente olha para o Fabric, isso tudo é super plugável. Então, você consegue definir a sua topologia, a sua arquitetura de modelos completamente customizáveis. Tá? Então, desde você trocar o modelo de consenso de uma blockchain, até você, por exemplo, eliminar o consenso dela, que logicamente não é recomendado, mas para um ambiente de desenvolvimento é super mais fácil. E toda a questão de manuseio, de gestão de identidades, utilizando appliances de mercado, como, por exemplo, HSM, para fazer gestão de chaves. Então, é super, super modular. Essa é uma grande vantagem do Fabric. No lugar de ele sobrecarregar um peer com todas as funções da blockchain, ele segrega essas funções em peers diferentes, aumentando a escalabilidade da arquitetura a critério do cliente, a critério do arquiteto que está desenhando a topologia em si. Essa estrutura de peer, que eu falei um pouquinho agora, ela basicamente tem 3 grandes diferenças, tá? A gente tem os peers de ordem, que efetivamente são o desenho azul com as caixinhas, o desenho verde com as caixinhas azuis ali no canto do slide. E basicamente eles executam o consenso da blockchain em si. Então, toda a regra, desde o Fabric 1.6 até 1.0, até 1.1 que está em preview agora, a questão dos algoritmos de consenso disponíveis foram aumentando, desde o Kafka, do Byzantine Pool, uma porção de estratégias distintas que podem ser aplicadas até o solo, que, como eu disse, é você eliminar o algoritmo de consenso, até a estratégia de endorsing peers, que são basicamente, quando o cliente faz uma requisição para o Fabric de uma transação, ele não está mandando uma transação em si, está mandando uma proposta de uma transação. Então, o endorsing peer é o responsável por analisar aquela transação, validar se essa transação tem um mínimo de integridade de formato, fazer a primeira execução do smart contract para já propor um valor, no caso, o valor como resultado daquilo, e voltar para o cliente dizendo se aquela proposta de transação faz sentido, não faz, está aprovado ou não. Sendo aprovada, isso entra, lógico, depois de validar pelo consenso, entra para os peers que fazem responsabilidade exclusiva de comitar esse dado da ledger, ou seja, de escrever, ele pega todas as instruções de read-write que ele recebe do consenso da transação em si e, efetivamente, carregam isso para dentro da blockchain. Essa segregação de papéis faz com que a escalabilidade dos peers seja totalmente diferente de modelos mais engessados que a gente já conhece dentro de uma blockchain pública em si. Desculpa, falando mais um pouquinho. A outra questão de modularidade também se aplica ao Membership Service, como eu disse antes. Toda a questão de gestão de identidade, de chaves públicas, privadas, modelos de criptografia, como que o processo de revogação, de criação dessas chaves vai ser feita, é gerenciado por essa entidade dentro do Fabric. Então, é muito comum quando você vê uma topologia num ambiente educado, num ambiente realmente virtualizado de Fabric, você vê o cuidado que se tem com o CA Authority, com a questão de disponibilidade, de tolerância à falha, porque ele efetivamente faz o controle de quem pertence ou não à blockchain, quem tem acesso ou não àquele tipo de informação. Outro ponto que a gente gostaria de destacar um pouquinho é a questão dos smart contracts em si. No caso, o chain code. Essa é a nomenclatura que vocês vão mais encontrar dentro da literatura do Fabric em si. Sempre que está falando de chain code, é o smart contract. Vou passar. Ainda com uma visão de um overview, as 3 principais entidades dentro de um smart contract são os participantes, que são basicamente os atores, quem vai transacionar na blockchain, então quem são os participantes do conjunto de transações, os assets, que são as propriedades que efetivamente vão estar sendo transacionadas, e as próprias transações, que é a regra do jogo. Como é que isso funciona, como é que é o meu critério de transacionar, que tipo de permissão, que tipo de propriedade eu passo para um lado para o outro, é mais ou menos a regra. Quem participa, o que e como. É um resumão. Existem outras N features dentro tanto da estrutura de peers quanto da estrutura de smart contracts, como, por exemplo, a possibilidade de canais privados para você transacionar com membros específicos dentro de uma blockchain sem expor esses dados para a blockchain como um todo. Tudo isso são features de design e layout que, quando você tem uma ideia sensacional que vai pivotar o universo de tão boa que ela é, você tem que tomar um super cuidado na hora de fazer o design e o layout, tanto dos peers, tanto da arquitetura, quanto do smart contract. Então,
Isso tem sempre que andar casado. Tem até papéis interessantes, burocratizando um pouquinho o mundo de desenvolvimento de blockchain, de quem que é o arquiteto da blockchain, o desenvolvedor da blockchain, o operador da blockchain. Então, tem desde sysadmin até developer, até gerente de projeto da blockchain. Então, assim, tem função para todo mundo nesse desenho. Sim. Para a simulação, a gente vai usar uma ferramenta que é o Hyperledger Composer, como a gente ouviu dar um pouquinho no primeiro painel. Ele basicamente é um projeto hoje mantido pela comunidade, lógico, com apoio de diversas empresas em si. E o que ele faz? Ele tenta abstrair diversos conceitos mais técnicos, mais complexos da criação de um smart contract, seja em Go, seja em qualquer outro tipo de linguagem, num conceito mais de negócio. Ele aplica basicamente JavaScript para você fazer o layout, você dimensionar e fazer o desenho dos seus participantes, dos seus eventos, das suas transações em si, e te permite criar isso numa estrutura de diretórios, onde você tem desde um arquivo de model, onde você efetivamente faz desenho de quem são os participantes, qual que é a sua regra de negócio, qual que é o teu asset em si, que as características das propriedades, até as suas próprias transações, como é que é a regra do jogo, como a gente disse antes, estruturas de access control list, de query, que basicamente definem como você acessa a informação e quem acessa essa informação, tá? Isso é uma estrutura super macro. O Composer é para você fazer o design de smart contracts mais simples. No lugar de você desenvolver um smart contract em Go, desenvolver desde o zero, ele abstrai muitas coisas para você. Ou seja, para principais ideias, para POCs, para efetivamente você criar um MVP de algo, é um acelerador tremendo. Então, assim, é muito mais fácil hoje você encontrar um desenvolvedor JavaScript do que um desenvolvedor Go. Hoje, na Sympathia, a gente tem mais ou menos 70 desenvolvedores dentro da plataforma da Hyperledger em si. E a nossa formação é muito mais acelerada para a galera de JavaScript do que para pegar a galera que já domine profundamente Go. O desenvolvedor tem mania de trocar de linguagem de maneira muito rápida, às vezes sem se aprofundar muito. Então, conhecer um pouquinho Go é fácil. Eu digo bastante Go porque era a principal linguagem para a criação dos chain codes em si, dos smart contracts. Mas encontrar desenvolvedores que realmente dominem, que tenham proficiência na linguagem, é um pouquinho mais difícil. E agora, galera, o Evandro, ele é o líder técnico dos nossos serviços de blockchain em si. Ele vai mostrar para vocês uma demo com um peer montado, todo docado, para simular em si a rede do Fabric, e o desenho de um smart contract usando o Playground, que é uma ferramenta para acelerar o Composer em si, e deploy disso na blockchain. Todos os scripts, também tem um vídeo que a gente acabou disponibilizando em português sobre como montar esse tipo de estrutura. São baseados no Hyperledger Fabric 1.0, 1.1 está em preview, algumas coisas bem interessantes, principalmente para Node entrando. E toda a documentação vai estar disponível no próprio grupo do Meetup. Scripts, os próprios links da comunidade do Hyperledger, para você baixar alguns tutoriais já montados. Essa é um pouquinho da ideia, tá? Acho que vocês conseguem me ouvir bem, todo mundo? Porque acho que vai ser difícil eu digitar e falar no microfone. Esse aqui? É que ele estava... Vamos lá. Boa noite. Legal. Pessoal, eu sou o Evandro, trabalho com o Thiago na Sympathia. A gente vai mostrar aqui para vocês uma demo disso funcionando, como ele disse, usando o Composer e o Playground em si. O Composer, como o Dave falou, o Thiago falou, é uma ferramenta para abstrair, para facilitar o desenvolvimento em si, deixar um MVP mais viável e tudo mais. Como ele disse, a Hyperledger disponibiliza alguns links para facilitar o desenvolvimento de vocês. Então, o que eu preciso instalar, tudo mais. Para montar um ambiente simples, a Hyperledger já deixa um script shell pronto, que é esse que eu até deixei, eu acho que está pequena a letra, eu vou copiar aqui para o... É só baixar esse script da Hyperledger, ele já instala o Docker, Docker Compose, Python, Node, tudo que você precisa, que você vai precisar de componente do Linux para simular, para executar isso. Você usa esse script, ele já baixa. Eu não vou baixar aqui, eu já deixei isso pronto, porque senão ia demorar um tempo. Outro script que a Hyperledger deixa disponível são alguns scripts do Fabric, que está nessa URL aqui.
E depois a gente coloca no Meetup os links. Esse zip ele tem alguns arquivos, por exemplo, que ele usa o Docker Compose, ele já sobe os Dockers com peer, com orderer, com CA, e que o CA é a parte de certificado, é o MSP que o Thiago explicou, e ele sobe também um canal. Eu vou mostrar aqui para vocês esse cara, que já está no ar. Ele tem o peer, o orderer, que é o responsável pelo consenso, o CA, como eu disse, e um banco auxiliar que o peer precisa para trabalhar. Esse cara, eu vou deixar aqui no diretório do Fabric. Opa. Só para destacar, pessoal, nesse modelo de rede, a gente está usando somente um peer. Exato. Lógico, a ideia é ser descentralizado, mas a ideia é mostrar como uma transação ela evolui pelos diferentes laços do Fabric em si, tá? Só exemplificando. Eu já deixei todo esse ambiente pronto, mas só explicando para vocês. Você instala aqueles pré-requisitos, é o primeiro script. O segundo script você vai usar esse download, e depois você dá um start Fabric, ele vai subir todos aqueles containers do Docker. Em seguida, para você trabalhar, você precisa de um par de chave pública e privada para você conseguir comunicar com a rede. Então, esse script PyAdmin, ele cria um administrador para você conseguir trabalhar de forma mais simples. O Composer, ele tem esse comando aqui, que ele mostra os cards que tem, e esses cards é a nomenclatura do Composer é um arquivo que ele gera para essa cópia de chaves públicas e privadas para conectar na rede. Então, para você trabalhar com ele, você precisa ter esse card. Ele facilita isso de uma forma que ele já cria isso para ti e já coloca esse cara na wallet, vamos dizer assim, da blockchain para você conseguir conversar com ela. Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai usar o Composer Playground. O Composer Playground, ele é uma interface web que ele permite você desenhar a sua blockchain. Eu já deixei esse cara rodando para facilitar. É simplesmente digitar esse comando Composer Playground, ele vai abrir na porta 8080 essa interface web aqui. Essa é a cara dele, você clica aqui para criar uma nova rede. Ele é uma interface bem amigável, assim, bem intuitiva para se trabalhar. A gente vai criar uma rede para o Meetup e a gente vai criar uma rede vazia, sem nada, e vai fazer um deploy. Quando você cria essa rede, ele vai aparecer aqui nas suas redes via browser e a gente vai conectá-la. Só lembrando que o Playground, ele roda em cima de Node, então ele é uma interface que ele simula, ele facilita essa confecção de smart contracts em si. Então, você quer, às vezes, testar a sua lógica, se faz sentido o que você quer fazer ou não, você não precisa ter toda a infraestrutura. Você coloca o Playground, faz o design da sua rede, testa por aqui mesmo, ele já te diz se tem erro, se faz sentido ou não, você já consegue acompanhar por aqui. Depois que a gente fizer aqui no Playground, a gente vai fazer o deploy desse cara na rede em si que a gente está docada naquela máquina. E, reforçando, o Playground não é uma blockchain. Ele só emula o processamento do smart contract para você, no ambiente de desenvolvimento, entender se a tua regra de negócio faz sentido, se o teu teste esperado está efetivamente batendo. É só uma simulação em browser. Você tem que falar perto aqui, que senão o pessoal remoto não ouve. Perfeito. Assim que ele cria aqui a nossa rede, ela vai vir com o arquivo README, que é só um arquivo de explicação, para você explicar, dizer o que vai fazer, e um arquivo de permissão. Como o nosso tempo é curto, aqui a gente vai usar o básico, que ele está deixando permissão completa para o administrador da rede, a gente não vai alterar esse cara, a gente vai adicionar o model. Se vocês lembrarem lá no que o Thiago falou, o model é o arquivo que a gente vai definir todos os participantes, os assets e tudo mais da nossa rede. Nesse exemplo, a gente está criando uma commodity, que é um asset simples, com alguns atributos aqui, que pertence a um trader, que é o dono desse cara. O trader ele é um participante da rede. O trader tem nome e sobrenome, e a gente tem a transação em si, que é o trade, que é o quê? Passar esse asset, essa commodity, de um participante para outro. Possivelmente o pessoal que está no fundo não está conseguindo ver nada da tela, né? Vocês conseguem enxergar ou não? Em resumo, tem uma abertura de chave de JavaScript dizendo o nome da entidade, classificando ela como um participante de uma transação ou um asset em si, e propriedades do tipo nome, string, código XPTO, data.
é basicamente uma estrutura super simples de leitura bem fácil, tá? Então, de novo, depois a gente publica o vídeo, no vídeo vocês conseguem ver de maneira super mais clara as informações que estão passando por aqui. Essa transação, ela é um script, JavaScript em si. Então, esse cara é a definição dos modelos, das entidades que a gente vai trabalhar na blockchain, e a gente vai adicionar mais um arquivo que é um JavaScript. Esse arquivo a gente vai colocar o que a nossa transação vai fazer. Basicamente, como o Thiago falou, que acho que o pessoal não está enxergando, é um código JavaScript que ele está pegando a commodity de uma pessoa, passando para outra e gravando isso no registro da blockchain. Eu vou salvar essa rede. Aqui embaixo, no Playground, quando você tem algum erro de sintaxe, de código, ele já mostra aqui para vocês. E o Visual Studio Code, ele também tem um plugin que você consegue colocar nele para fazer esse tipo de design. Também é bem... Como a ideia que era ser rápido, acho que mais intuitivo até, eu acho que mostrar pela uma interface web que pela ferramenta de desenvolvimento. E aqui pelo próprio Playground, depois que a gente commitou e salvei, clicando aqui no Update, ele permite você testar essa rede. Então a gente consegue vir no Trader, criar aqui um novo participante, vai dizer que é a Maria, e vamos criá-la, e vamos criar o João, o participante 2. Um desses tem que ter uma commodity, então a gente vai criar um novo asset. Eu vou chamar de asset 1 para facilitar. Vamos dizer que esse cara é um valor monetário, que ele tem 1000 unidades disso, e ele é do João. Se eu não me engano, era o 1. Vamos ver se é ele mesmo. É a Maria. A Maria é a dona desse valor monetário. Bom, a Maria, que é o trader 1, como vocês podem ver aqui, ela é a dona disso. E a gente submete uma transação, dizendo que a commodity 1 vai para o participante 2. Ele simulou, e se vocês olharem aqui na commodity, o trader já trocou dessa commodity aqui. Feito isso é mais para testar, para validar. Você consegue exportar esse cara, via esse botão export aqui embaixo, e salvar um arquivo BNA. Esse BNA, ele é um archive do seu smart contract, da sua rede, que eu já deixei preparado, mas eu perdi a conexão aqui de novo, vou ter que conectar novamente. Pegar o IP. Esse BNA, ele é o Business Network Archive em si, ele que vai ser importado dentro do Fabric para efetivamente você deployar o seu smart contract em uma blockchain. Lembrando que tudo que estava acontecendo aqui dentro era no ambiente simulado no browser. Então, nenhum daqueles dados estavam efetivamente commitados ou algo do gênero. O BNA era basicamente um pacote, como qualquer aplicação que você vai levar para produção ou qualquer outro tipo de estrutura em si, tá? É onde tem efetivamente os dados da tua aplicação. Bom, feito isso, o BNA ele já está aqui. Eu já estou com meus containers Docker rodando, com a rede rodando. Eu vou subir esse BNA na blockchain para a gente testar ele para valer. O Composer, eu já deixei aqui o comando preparado para facilitar. Ele tem esse comando runtime install. Todos os comandos do Composer, se você digitar ele sem atributo nenhum, ele vai te dizer os atributos que você precisa. Ele roda em JavaScript, então tudo do Composer você instala com o NPM do Node. Então ele te traz aqui os atributos que você precisa especificar em si. E com esse cara a gente vai criar a nossa rede do Meetup. E agora a gente vai startar a rede passando o nosso chain code, que é o BNA que a gente fez. Só explicando um pouco desse cara, ele está usando aquele card de administrador que a gente criou, os atributos que a gente está passando para esse comando. A gente está criando um usuário e senha e um novo card para esse cara específico, porque ele vai facilitar o trabalho dentro desse chain code que a gente está trabalhando. Aquele primeiro card que a gente usou, card é o par de chaves, era para a rede em si como um todo, como admin, e a gente está criando esse card agora, especificamente para esse deploy que a gente está fazendo dessa rede. Esse cara demora um pouquinho mais. E agora é a hora da verdade.
Pessoal, adiantando um pouquinho, tá? Nesse processo de deploy, após esse passo, basicamente o que teríamos é o teu pacote efetivamente instalado na blockchain, ou seja, o chain code dentro dos peers do Fabric em si. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, seguindo o deploy, legal, uma vez com o meu chain code lá, como é que eu interajo com ele? Como é que eu faço um invoke de uma transação? Como é que eu faço um query de um dado em si? E para isso a gente vai usar uma estrutura de Web Services REST, para facilitar um pouquinho a vida, tá? Sim, o próprio Compose, ele permite você expor um REST server, e aí com ele você já consegue testar diretamente na sua blockchain. Ele foi com sucesso, a gente só precisa agora importar esse card que a gente acabou de gerar. Só pegar aqui o nome dele. Beleza. E se a gente olhar aqui a nossa wallet agora, ela vai ter o administrador e ela vai ter o usuário que a gente criou utilizando a rede do Meetup em si. O Composer em si, ele tem o Composer REST Server. Ele sobe um servidor REST e ele permite a gente testar diretamente de uma forma mais simples do que testar via comando, via tela preta, que eu acho que para alguns assusta um pouco. E para expor esse cara, a gente precisa só passar alguns parâmetros, que é esse parâmetro card que a gente gerou. Como é uma demonstração, a gente não precisa de namespace, a gente não precisa de autenticação. Isso precisa, e segurança também não precisa. Ali ele gera a linha... Isso, para ser rápido. Porque senão ele vai pedir para você colocar o caminho das chaves. Aqui ele disse que está exposto o serviço e a gente volta aqui para a página web. E aí ele abre uma interface também mais simples do que a tela preta para você testar os seus serviços em si. Da mesma forma, você pode... Aqui o trade é a sua transação. Você tem o system, que você consegue fazer queries de sistema na sua blockchain, fazer um ping, verificar algumas coisas. Você tem o trader, que são os participantes em si. A gente tem que submeter um post para criá-los. Vamos criar aqui rapidinho um participante, o Thiago. Foi. Sucesso, ele criou aqui o Thiago. Vamos criar o Evandro aqui também. Opa. Pessoal, para quem não está acostumado com o que é um REST Server, entre aspas, é uma estrutura de manipulação de requisições HTTP, que você faz no browser, requisições super simples, que são tratadas via métodos de GET, POST, que são, novamente, default do próprio protocolo, para abstrair a própria comunicação com qualquer outra camada um pouquinho mais técnica. Você imagina que esse REST Server exposto pelo Fabric em si, no caso pelo Composer, na verdade, ele está fazendo aquele papel de SDK, interagindo com o peer de uma maneira via HTTP, ou seja, comunicação de qualquer tipo de aplicação, seja mobile, seja web, é muito, muito mais simplificado. Obrigado, Thiago, que a gente que é técnico às vezes esquece de contextualizar algumas coisas. Agora eu criei os dois participantes, eu vou criar aqui rapidinho uma commodity. No mesmo modelo, eu vou colocar algo bem rápido aqui. Que pena que, na verdade, que o Thiago não vai me transferir tudo isso. E aqui o participante 1, que é o Thiago. Eu já ganhei muito, cara. Ele criou um asset. Então, aqui, pelo próprio serviço, vamos validar que ele criou aqui a commodity 1. Eu vou consultar essa commodity 1. Só para garantir que ele é do trader 1. Para na hora que a gente for... Tá. Importante, esse response code é um código HTTP dizendo que a requisição foi com sucesso. É um HTTP 200 dizendo que foi. Se você fizer, se alguma regra falhar, ou se você tiver algum outro código diferente desse,
possivelmente ele vai te retornar um erro, às vezes uma stack de erro aqui não tão amigável. Vamos pegar aqui o trader. Lembrando, pessoal, isso aqui agora está acontecendo naquele Docker. Isso não está mais simulado. Isso está Exato. efetivamente passando pelos algoritmos de consenso, estrutura de endorsing, committing da transação em si. Isso não está mais no browser, tá? Isso está rodando efetivamente dentro do Fabric. É que o consenso aqui também é o solo, que é o nenhum, só para ressaltar, mas ele está fazendo isso. Aqui é a transação em si, a gente vai executar a transação de transferência da commodity de uma pessoa para outra. Esse transaction ID, o timestamp, a própria rede vai colocar para a gente, então a gente não precisa colocar. Deixa eu ver se esse cara já está com aspas. Não. O novo dono é o trader 2, e aqui eu já deixei copiado para facilitar a commodity 1. Eu estou dizendo aqui, nesse pedacinho de código aqui que eu vou submeter, que eu estou transferindo a commodity do Thiago para mim. E vamos tentar fazer isso. Ele executou, ele gerou um ID de transação, que esse é o ID da transação que está na blockchain, esse ID é o ID que você consegue rastrear. Então, cada vez que você submete uma transação, ele vai gerar um código desse. Se você fizer uma consulta posteriormente por esse ID, você vai perceber, você vai conseguir rastrear essas transações na rede em si. E esse é o nosso exemplo, pessoal. E com isso... Basicamente, pessoal, a ideia era mostrar para vocês uma maneira simplificada de vocês realmente tirarem as ideias de vocês do papel, começar a efetivamente produzir código, produzir valor, gerar aplicações de verdade, porque ideias envolvendo blockchain, ideias envolvendo redes descentralizadas em geral, o conceito de rede descentralizada não é de hoje, se popularizou recentemente, mas desde redes peer-to-peer, desde quem compartilhava música no casal, até outro tipo de estrutura, Mirk, são estruturas super comuns. Hoje, blockchain tem uma apelação muito forte no sentido de buzzword, então tem muito, blockchain vai resolver todos os problemas da minha vida, e não vai. Blockchain ela entra para atacar principalmente problemas onde você tem um intermediador de uma transação, onde você precisa reduzir o teu custo de transação em si, automatizando tarefas do dia a dia. Isso não estou entrando nem o mérito de RPA, estou entrando o mérito de realmente você ganhar confiança de maneira automatizada em mundos descentralizados. É isso que efetivamente o blockchain resolve. O resto, tem bancos de dados, tem soluções de arquitetura tradicional que atendem em si. Com esse modelo que a gente passou para vocês, a ideia é que vocês tenham uma interface um pouquinho mais simples, vocês não precisam, por exemplo, programar em Go um smart contract para criar um MVP de uma ideia de vocês. Então, um simples aplicativo mobile, feito em Xamarin, feito em Android, iPhone. Todo back-end vocês podem integrar via REST, que é super simples, qualquer desenvolvedor tem essa base, no lugar de você simplesmente ter um desenvolvedor fodástico de blockchain ali dentro. Você consegue abstrair muito desses conceitos. Perfeito? É um ecossistema que está evoluindo muito rápido, a gente está no preview do 1.1 do Fabric agora, com algumas melhorias de performance, com, graças a Deus, o SDK em Node um pouquinho mais estável. Tem um pessoal de Go aí que não está gostando muito quando você fala isso. Então, a cada semestre, digamos assim, existem N releases. Aquele blueprint de frameworks e de tools, entre aspas, o Explorer, o Cello, que o David comentou no primeiro painel, grande parte deles ainda estão em incubação. Então, existem manuais, grande parte dos manuais precisam ser revisados, melhorados, a comunidade é super ativa, mas ela está começando a ganhar muito corpo desde o ano passado. Então, hoje, se você tem efetivamente uma ideia, algo que você quer tirar do papel e criar um MVP, criar uma estratégia, esse caminho via Composer, via Fabric, mesmo tocado, é um excelente atalho para ideias em geral, tá? Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida... Nossa, fantástico. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo aí a presença de todos vocês, obviamente, toda hora, que prestou lugar, cedeu lugar e muita força aí também para que todo mundo esteja aqui.
Então, hoje a Hyperledger já está aberta, obviamente. Haverá muitos mais meetups, com muita gente por fora, infelizmente. Mas isso é um sinal muito bom. Iremos cada vez mais enriquecer com mais material e trazendo mais pessoal amante desta nova plataforma. Beleza? Obrigado, gente. Bom, pessoal, terminamos. Tem pizza lá fora. Terminamos no tempo. Obrigada a todos. Espero ver vocês de novo. Uhul! Ah, eu quero. Eu ponho assim. Manda tudo que eu te mando também.